E aí, moçada, tudo certo? Nessa primeira videoaula sobre processos de eletrização, a gente vai falar sobre a primeira forma de se eletrizar um corpo. Lembrem que eletrizar um corpo é fazer com que ele fique ou com uma carga positiva ou com carga negativa, é causar um desequilíbrio entre o número de cargas positivas, os prótons, e o número de cargas negativas, os elétrons, em um corpo. Tudo bem? A primeira dessas formas de se eletrizar, de se causar esse desequilíbrio entre prótons e elétrons em um corpo, é a eletrização por atrito. A ideia é mais ou menos a seguinte, muito simples. No atrito você pega dois objetos e começa a esfregar, friccionar um no outro. Aí, devido a essa fricção, elétrons são arrancados de um corpo e se depositam no outro. Dessa forma, devido a esta fricção, há uma transferência de elétrons, de um corpo para outro. Elétrons de um corpo para outro. E você pode se ligar ao seguinte, mas por que tem que ser elétrons? Por que não pode ser próton? Por que não pode ser nêutron? Bom, dois motivos. Primeiro, se você deslocar nêutron de um corpo para outro, você não vai fazer com que esse corpo perca cargas elétricas. Segundo, não tem como isso acontecer. Por atrito não tem como. Porque no núcleo, onde os prótons e os nêutrons se encontram, há uma força de coesão entre essas duas partículas que é muito forte, não por coincidência, chamada de força nuclear forte. E para vencer essa força que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo, não é um atritozinho xixilento que vai fazer isso. E outra coisa, é muito mais fácil arrancar elétron do que próton em um átomo, porque os elétrons são simplesmente 1800 vezes mais leves do que os prótons. Eu acho que isso tem bastante sentido, né? Muito mais fácil você arrancar de um corpo, de um átomo, uma partícula que é muito levezinha, do que arrancar um próton que, além de ser muito mais pesado, está bem preso no núcleo atômico junto com os nêutrons. Tudo bem? Então, entendendo que devido a essa fricção, a esse atrito, esfrega-esfrega de um corpo no outro, a transferência de elétrons de um corpo para outro, a ideia é mais ou menos assim. Ó. Pensa comigo. Se você tem dois corpos, os dois estão neutros, tá? Aí você vai friccionar estes dois corpos. E vamos imaginar que, devido a essa fricção, elétrons pulem deste corpo para outro. Então, esse objeto vai perder elétrons e esse aqui vai ganhar elétrons. Vejam que esse corpo que estava neutro, quando perde as cargas negativas, fica positivamente carregado. E esse, quando neutro, ao assimilar estas cargas negativas, fica negativamente carregado. Moral da história. Nesse processo de eletrização, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Então, a ideia é justamente essa. Na eletrização por atrito, se um corpo ficar positivamente carregado, o outro obrigatoriamente vai ficar negativamente carregado. Os corpos sempre ficam eletrizados dessa forma, um positivo, o outro negativo, nesse processo de eletrização, pelo menos. Agora, a ideia é mais ou menos a seguinte, como esse corpo que eu tinha representado aqui perdeu um elétron, né? Um elétron, e esse elétron migrou para esse outro aqui, a quantidade de carga, a quantidade de partículas que este corpo perde, o outro ganha. Então, como o número de elétrons que um corpo perde, o outro ganha obrigatoriamente o valor, o módulo da carga elétrica dos dois vai ser idêntico. Então, nesse processo de eletrização, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo. Bom, vamos tentar entender isso aí um pouquinho melhor. Vamos supor que esse corpo, ao perder essas cargas elétricas, tenha ficado eletrizado com uma carga de menos 2 coulomb, mais 2 coulombs. Tá? Isso é um exemplo só, porque essa é uma carga elétrica brutal. Mas enfim, embora o número 2 não seja tão expressivo assim.
Se esse corpo ficou com carga de mais 2 coulombs, este, ao assimilar as cargas elétricas, vai ficar com menos 2 coulombs. Mas percebam que o módulo deste número é igual ao módulo do outro. Por isso, cargas de mesmo módulo é de mesma intensidade. Eles não adquirem cargas iguais, porque para serem cargas iguais tem que ser de mesmo módulo e de mesmo sinal, mas de mesmo sinal eles não adquirem. Só o valor da carga elétrica que é igual, tudo bem? A próxima propriedade que a gente vai discutir aqui é a seguinte: é sempre que 2 corpos, ao serem atritados, vão se eletrizar? Não. Primeira condição que precisa ser satisfeita para que os corpos se eletrizem por atrito. Pelo menos um destes corpos, pelo menos um corpo deve ser isolante. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: se você pegar 2 pedaços de metal e esfregar um no outro, não vai ter eletrização por atrito. Porque 2 metais são 2 condutores, quando você esfrega 2 condutores, não cumpre com esse pré-requisito básico de ter que ter pelo menos um material isolante. Então, se você pegar 2 metais, 2 condutores e esfregar, não vai rolar eletrização por atrito. Joga o metal fora, pega o plástico, por exemplo, e esfrega nesse metal, aí sim, porque você está cumprindo com esse pré-requisito mínimo de tem que ter pelo menos um material isolante. Tá, então, se eu atritar 2 condutores, não vai ter eletrização por atrito. Se eu atritar um condutor no isolante, vai ter eletrização por atrito. E se eu pegar 2 materiais isolantes e esfregá-los, vai ter eletrização por atrito. 2 isolantes atritados vai ter eletrização por atrito. E aí não há garantia disso, porque além de pelo menos um corpo ter que ser isolante, os corpos que estão sendo esfregados precisam ser feitos de materiais diferentes. Então, se eu pegar 2 plásticos idênticos e esfregar um no outro, não vai ter eletrização por atrito. Apesar de ter pelo menos um isolante, os 2 isolantes que estão sendo atritados são de mesmo material e eles precisam ser feitos de materiais diferentes. Então, se eu pegar este isolante e esfregar na madeira, aí sim vai ter eletrização por atrito, porque são 2 isolantes, mas feitos de materiais diferentes. Então, além desse primeiro pré-requisito mínimo, o que tem que acontecer é que os corpos em questão devem ser feitos de materiais diferentes. Se não forem feitos de materiais diferentes, eles não vão se eletrizar. Tudo bem? Agora a questão é a seguinte: tá, beleza. Se tu falou que se tu esfregar esse plástico aqui na madeira, eles vão se eletrizar com cargas de sinais opostos. Agora, como é que eu vou saber se o plástico vai ficar eletrizado positiva ou negativamente? Aí a gente precisa consultar aqui uma tabela elaborada experimentalmente chamada de série trigoelétrica. Essa tabela você tem que ter em mãos, tá? Se for uma questão de vestibular, ele tem que te informar isso, porque não tem como você saber, se você atritar sem ter conhecimento dessa tabela, se o plástico atritado na madeira vai ser eletrizado positiva ou negativamente. Essa série trigoelétrica, como eu disse, ela é elaborada experimentalmente, ela deve ser informada à pessoa que está analisando a questão, e é ela que vai determinar se o material vai ficar positiva ou negativamente carregado. Aqui nós temos uma pequena série trigoelétrica que mostra alguns materiais que, quando atritados com outro, vão indicar de que maneira estarão eletrizados. Essa tabela ela é lida da seguinte forma: quanto mais para cima da tabela o material estiver, maior a chance de ele ficar positivamente carregado. E quanto mais para baixo, negativamente carregado. Então, sempre que 2 materiais forem atritados, aquele que estiver mais para cima da série trigoelétrica vai ficar positivamente carregado. E o outro, óbvio, negativamente carregado. Então, exemplos. Se tu esfregar no teu cabelo um chumaço de algodão, o cabelo, por estar para cima da série trigoelétrica, vai se eletrizar positivamente e o algodão vai ficar negativamente carregado. Se você pegar o seu gatinho
e esfregar num pedaço de plástico, a pele de gato, por estar mais para cima, vai ficar positivamente carregada e o plástico negativamente carregado. Entenderam? Uma coisa importante é que quanto mais distantes os materiais na série triboelétrica, maior é a eletrização. Então, se você esfregar o seu gatinho na seda, não gera tanta eletricidade estática do que se você esfregar o seu gatinho no plástico. Porque pele de gato e plástico estão mais distantes da série triboelétrica do que pele de gato e seda. Então, pele de gato atritado, por exemplo, no plástico, gera menos eletricidade estática do que a pele de coelho atritada no mesmo plástico. Gera menos eletricidade estática porque a pele de gato e o plástico não estão tão distantes na série triboelétrica do que a pele de coelho e o plástico. Essas são as duas informações que vocês precisam saber. Quando você vai atritar dois materiais, consulta a série triboelétrica. Aquele que estiver mais para cima fica eletrizado positivamente, o outro negativamente carregado. E segundo, quanto mais distantes na série triboelétrica os materiais a serem atritados estiverem, maior é a eletricidade gerada por atrito. Tudo bem, gente? Essas são as propriedades importantes desse primeiro processo de eletrização. Fica atento aí na próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre o segundo processo, a eletrização por contato. Vem comigo!